Então vamos lá, extrapolando a questão do Enem, vamos fazer a prova matemática sobre a questão do portão. Tinha um portão, dobradiças em A e B. A criança se pendura aqui. Na verdade não importa se ela vai sentar aqui ou se ela vai se pendurar aqui. Em ambos os casos o efeito vai ser de estourar a primeira dobradiça de cima e depois a dobradiça de baixo. Isso porque quando eu fizer esse esforço, o objeto vai tentar girar nesse sentido, comprimindo a dobradiça B contra a parede, diminuindo a chance dela estourar e tirando a dobradiça A da parede, aumentando a chance dela estourar. Isso, ou seja, não importa em que parte o cara vai fazer a força. Se a força que o guri fizer estiver nessa linha de ação para baixo, o efeito vai ser o mesmo, certo? Seja fazendo a força aqui, seja fazendo a força colar. Agora tu vê, até agora quando estávamos fazendo o equilíbrio de corpo extenso, ele só tinha dimensão num sentido, né? Ele não tinha dimensão em dois sentidos como essa porta que é comprida assim e assim. Então fica bem mais desafiador fazer isso. Mas vamos lá. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre na porta, vê se vocês concordam. Eu poderia pensar só no eixo Y inicialmente, só pensando no eixo Y. Que forças atuariam nesse eixo? Vai ter o peso do guri atuando aqui, né, para baixo. Concordam comigo? Certo? Teria o peso do portão, peso do guri, vai ter o peso do portão, e para equilibrar essas forças no eixo Y, as dobradiças também vão ter que fazer força, né? F, A, Y e F, B, Y. Oi. Sim, por isso que eu só desenhei as forças do eixo Y primeiro, certo? Vamos acrescentar as forças no eixo X então. Vamos falar das forças que atuariam no eixo X. Intuitivamente nós vimos que a dobradiça A vai ser empurrada para onde? Ela vai tentar ser arrancada, né? Certo? Então a dobradiça puxa o portão para cá, né? Concorda comigo? FAX. FAX. Já a dobradiça B, ela vai ser empurrada pelo portão para dentro, né? Então ela vai empurrar o portão para fora. Essa seria a FBX. Olha, se esse portão está em equilíbrio, duas coisas têm que ser respeitadas. Momento resultante igual a zero e força resultante. Como a força resultante tem eixos, tem força no eixo X e no eixo Y, a gente pode montar uma equação para o eixo X e uma para o eixo Y. No eixo Y, como é que fica a equação? Considerando que para cima é mais. FAY, que é para cima, mais FBY, que é para cima também, tirei o nome dela aqui, né? FBY, FAY. Menos o peso do portão, menos o peso do guri, tem que dar zero. Então eu concordo com a fala do amigo. A força FAY mais a força FBY tem que ser igual ao peso do conjunto. Concorda comigo? Honesta equação. Beleza. Em X. Professor, Pois não. o que vai acontecer se for maior? Qual o maior? FAY e FBY. O portão começaria a flutuar. Não é? Se essa força mais essa for maior que o peso do portão com o guri, o portão começa a flutuar aceleradamente, subir aceleradamente do além. Isso mostra que essa situação é impossível. Qual é a outra possibilidade de não ser igual? Ser menor? Ser menor, e aí nesse caso Vai. vai cair, quebrou os dobradiços. Exatamente isso. Exatamente isso. No eixo X, o que eu posso escrever? O FAX, vou dizer que, olha só, eu tenho que dar um sinal, né?
Pro eixo Y foi esse sinal, né? Vamos escolher um sinal pro eixo X? Para a direita, positivo, adorei. AFAX está para a esquerda, né? Menos FAX mais FBX tem que ser 0. Então FBX tem que ter o mesmo módulo de FAX. Porém, intuitivamente nós sabemos que uma das forças vai tentar arrancar a dobradiça e a outra vai tentar empurrar a dobradiça. Só isso, teoricamente, é o suficiente para provar, né? Então, tu vê, ó, se eu estivesse fazendo diagrama de corpo livre nas dobradiças, a dobradiça A está sendo puxada com uma força FAX', a reação ao FAX, e a dobradiça B está sendo empurrada para dentro com uma força FBX', a reação ao FBX. Detalhe, se o aluno não percebe isso, ele vai dizer, por exemplo, que as duas apontam para o mesmo lado, né? Aí ou as duas seriam negativas, ou as duas seriam... E aí quando menos passa para o outro lado mais, essa ficaria... Menos passa para lá mais e essa ficou negativa, fica na cara que tem alguma coisa errada. Ó. Tu disse que os dois vetores apontam para o mesmo lado, e a equação está mostrando que não faz sentido, que um vetor tem que apontar para um lado e outro para o outro. Então, na verdade, cara, mesmo sem número, fica claro que essa dobradiça vai estourar tentando abrir, enquanto essa dobradiça vai ser comprimida contra a parede. E mesmo que ela estoure, mesmo que a dobradiça de baixo estoure, o portão vai continuar em contato com a parede, né? Então não vai o portão penetrar na parede e cair a parede. Muito antes disso, a dobradiça de cima rebenta. E cara, ó, eu vou te dizer, o trabalho que nós estamos fazendo aqui ajuda o cara a entender como é que faz as equações e tudo, mas no final das contas, cara, tu fazer isso aqui, ó, isso aqui demonstra o que está acontecendo, ó. Porra, muito melhor do que as letrinhas malucas aí na nossa frente. Mas vamos tentar só mais uma coisa. Equação do momento. Como é que eu vou fazer equação do momento? Bota como se fosse o eixo, o ponto B. Pode ser, pode botar como ponto de giro o ponto B. Pode ser momento resultante em relação ao ponto B. Escolhe para onde é mais, para onde é menos. Poderíamos dizer que para lá é mais. Quantas forças? 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças, cara. Cada uma gera um momento. Quais forças os momentos vão ser nulos? O FBX é que eu escolhi o ponto de giro como sendo o ponto B, né? E o FBY, aquelas forças não vão fazer momento, né? Então não precisa me preocupar com elas. Mas teria momento FAX, mais momento FAY, mais momento P portão, mais momento peso do guri igual a 0. Aliás, calma, deixa eu ver. Tanto essa, a FAY também não vai ter momento. Concorda? Tá ali, tá na linha de ação do ponto de giro. Menos uma coisa para se incomodar. A FAX vai girar no sentido positivo, né? O momento do peso do guri, o momento do peso do portão, negativo. E depois eu transformo o momento em força vezes peso do portão vezes braço de alavanca do peso. Peso de guri vezes o braço de alavanca do peso do guri. Isso igual a... Cara, tu imagina se eles dão os valores pra gente calcular, né? Por que essa questão ficou bem mais complexa de montar do que as outras? O que ela tem de diferente das outras? Que era só uma barrinha. Você tem duas dimensões. Tem duas dimensões. Tinha portão no eixo X, tinha portão no eixo Y, então ficou altamente mais delicado. Já havia aparecido no vestibular essa situação, com números, certo? Mas eu vou te confessar, cara, eu não fiquei satisfeito com a minha prova matemática. A prova matemática ela aconteceu aqui, ó, quando o aluno já percebeu intuitivamente que um dos vetores tem sentido oposto do outro. E aí ele percebe que uma dobradiça vai ser comprimida e a outra vai ser esticada. E a que vai ser esticada arrebenta primeiro. Se o aluno não percebe o sentido diferente dessas forças, ele tenta colocar os vetores com o mesmo sinal aqui. E quando menos passa mais, ele percebe que ele cometeu um engano, porque um está com um sinal contrário do outro,
mostra que as setas estão desenhadas em sentidos opostos. Mas não me satisfez a prova matemática. Preferi a prova intuitiva. Muito mais fácil de entender a prova intuitiva. Beleza, questãozinha do Enem, tu viu? Ela não era difícil, né? Mas se a gente colocar números ia ficar top. Vamos ver as respostas. É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. Claro, ela vai ser tracionada enquanto a outra vai ser empurrada para dentro. É mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro? Não. Seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente. De jeito nenhum. Nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. Não, para que a dobradiça ela está ali de piada, não é para segurar o portão. O portão quebraria ao meio, ou nada sofreria, é verdade, né? O portão de aço rompe aqui no meio, as dobradiças ficam perfeitas. Beleza, realmente, então, né? Eu diria que o autor da questão queria que o aluno pensasse apenas. Só pensasse, ou pegasse um objeto na mão, simulasse o que está acontecendo para matar a questão. Ô, professor, e se, por exemplo, o cara não estivesse se pendurando na porta e empurrando ela bem forte, assim, as duas se, tipo, arrebentariam juntas ou ia ser... Empurrando assim, no as caso... duas rebentam juntas. Se o cara estiver empurrando bem no meio. Se o cara estiver empurrando para cima da linha média, a B arrebenta primeiro. Empurrando para cá, abaixo da linha média, a A arrebenta primeiro. Porque se eu empurrar aqui para cima, vai tentar girar dessa maneira, esticando a dobradiça A. Se eu empurrar dessa linha para baixo, vai tentar girar da mesma forma como se pendurando no portão. Se eu tentar erguer o portão para cima, segurar aqui e tentar erguer o portão, a B tenta arrebentar primeiro. Por causa da... Ou seja, o que importa é se ele vai girar assim ou se ele vai girar assado. Se ele tender a girar assim, dobradiça A tenta arrebentar primeiro, porque a outra é espremida contra a parede. E a parede vai ajudar ela a se sustentar. Se a coisa tentar girar assado, arrebenta primeiro a B. Concorda comigo? Então essa é a ideia. O aluno tinha que saber para que lado o portão vai tentar girar. Para onde vai ser o momento resultante no portão. Para um lado ou para o outro. Era essa a saída para matar a questão. Se puxar no meio, desprezando o peso do portão, arrebenta igual, né? Certo? Mas como o peso do portão já está girando assim, né? É por isso que depois de alguns anos o portão começa a arrastar no chão. Né? Certo? Porque a dobradiça de cima pereceu antes da dobradiça de baixo. Certo? É por isso. Muito bem. Só por isso. Professor, Pois não. e se ele fizer força onde está as dobradiças, vai quebrar a primeira, a de cima primeiro? Ou não vai fazer? Mas aí que tá fazendo força nas duas ao mesmo tempo ou em uma É delas? em cima, aonde está a dobradiça assim, em cima. Entendi. Se eu fizesse força bem aqui, se não tivesse o peso do portão, se fosse desprezível o peso do portão, eu concordo contigo, as duas teriam que romper concomitantemente, ao mesmo tempo, certo? Mas como o peso do portão já faz o portão tender a girar nesse sentido, então a dobradiça A, ela de fato vai sofrer mais esforço. Resumindo, se tu for instalar um portão dos grandes, qual o cuidado? As dobradiças de cima têm que ser mais resistentes que as dobradiças de baixo. E geralmente não acontece, eles voltam dobradiças iguais, né? Certo? E de certa forma isso é um erro econômico. Poderia se economizar nas dobradiças de baixo e acrescentar dinheiro nas dobradiças de cima, fazendo um portão mais resistente com menos dinheiro. Certo? Então tu vê, colocar as dobradiças todas do mesmo tamanho só se justifica porque industrialmente fazer peças diferentes sai mais caro do que fazer peças iguais. Certo? Então por isso que a gente não faz isso. Agora, pega lá um carro que é projetado, que é todo bonitinho, o cara vai ver, olha as dobradiças da porta, já vai ver que a dobradiça da porta, né, na parte superior, ela é mais robusta do que a dobradiça da parte inferior, porque ao produzir 1 milhão de carros, economizar na dobradiça de baixo pode custar milhões de reais, certo? Muito interessante, né? Eu te contei a história de um cara que uma vez foi no professor doutor lá da UFSC, pedir para o cara projetar uma dobradiça para ele, né, numa porta, numa máquina do tempo. Contei esse caso para vocês, né? Não. Eu contei, tu vai lembrar. Primeiro, máquina do tempo que a gente fala é uma caixa idiota onde tu bota coisas que hoje são modernas e tranca. Aí, pode ser do jeito que vocês preferirem, né? A galera chama de máquina do tempo para ficar mais divertido. Então tu vai lá, tranca aqueles objetos que hoje são modernos, sei lá, pega os celulares que são, meu celular é top, e vamos botar lá dentro. O que mais que é legal? Uma notícia que chocou o mundo, que é moderna, clonagem de bebês está bombando o mundo todo. Aí tu vai lá e bota isso e tu fecha a máquina do tempo. 20 anos depois, tu faz um evento na escola, as crianças que eram estudantes naquele ano vêm com seus filhos, que também já estão na escola, todo mundo vem se reunir, aí abre a máquina do tempo e tira as coisas que antes eram importantes pra gente. Aí tu vai ver, meu Deus, aquele celular
Que velho, cara, que idiota aquele celular. Ele nem falava com a gente, ele nem adivinhava o que nós estamos pensando. Meu, como os celulares eram ridículos. E aí a galera faz a galera refletir sobre como o tempo passou e como a tecnologia avançou, certo? Um diretor de um colégio foi lá no Teixeira do Vale Pereira, um dos grandes da engenharia mecânica lá, e ele pediu, sentou, né, amigo próximo do cara, sentou lá, imagina arrumar um tempo com um doutor desses, cara, que tá cheio de coisa pra fazer. E aí, cara, quanto tempo que tu quer? Pô, Teixeira, o negócio é o seguinte, eu queria que tu me ajudasse a projetar uma dobradiça. Eu preciso de uma dobradiça forte, resistente, para botar uma porta bonita, grande, uma porta grossa, pesada, numa máquina do tempo que nós estamos fazendo lá no colégio, uma cápsula do tempo, essas brincadeirinhas. O Teixeira olhou para ele, tá de sacanagem comigo, né, cara? Eu fiz doutorado em engenharia mecânica, eu tenho que perguntar uma babaquice dessa. O Teixeira fez assim para ele, ó, bota uma dobradiça assim, ó. Bota assim, ó. Essa espessura de aço tá bom. O cara se decepcionou achando que o Teixeira ia fazer uma conta, né, para projetar a dobradiça. Pelo amor de Deus, vai na loja de material de construção comprar a dobradiça maior que vai instalar na porcaria da porta. Vai custar um engenheiro com uma pergunta tão idiota como essa, né? Ele se chocou de ver um adulto vindo pedir uma ajuda para uma coisa tosca, que qualquer servente, qualquer mestre de obra, qualquer marceneiro, pedreiro decente vai falar, bota uma de portão que tem ali na loja da esquina. Custa 30 pila cada uma. Entendeu? O cara quis procurar um engenheiro mecânico doutor para projetar a dobradiça. Doutores não projetam dobradiça. Sabemos que isso é a dobradiça da nave espacial da NASA. Certo? Um doutor, ele olha e fala, usa uma dobradiça com essa espessura aqui do meu dedo mindinho. Dá para levantar um carro, então a porta vai aguentar. Tu vê que viaja às vezes na engenharia, o engenheiro não faz conta. Ele usa o bom senso. Tu acredita nisso? Muitas vezes a decisão na engenharia não é uma conta gigante como as que a gente faz. É olhar e... Não, cara, isso aí... Não, hoje, que é mais perigoso. Usa o dedão. Usa o dedão para garantir. Sabe que viagem, né, cara? Então tu vê, às vezes a gente faz... o engenheiro vai fazer cálculos. Os que fazem cálculos são os que entendem. E os que entendem são minoria. A maioria aprendeu matemática para deixar o cérebro um pouquinho mais agilizado, mas no dia a dia não usa cálculos. Como na SET, nós usamos a parte algébrica para fortalecer tua capacidade de interpretar. Mas foi de pouca utilidade. Isso aqui era melhor. A parte de cima escapa primeiro. Questão 8. Uma barra homogênea de massa 10 kg e 6 metros de comprimento encontra-se apoiada sobre um fulcro, conforme a figura abaixo. Já vou fazer o diagrama de corpo livre. Força B, peso atuando em C. E tem o peso da barra, então, que tem que ser bem no meio. Peso da barra. 6 metros. Já sei o peso da barra, porque é só fazer M da barra vezes G. Então o peso da barra, 10 vezes 10 na matemática profunda, 100. Lembrando que para distribuições uniformes de massas é possível considerar que o centro de gravidade está no centro do objeto. Já fiz isso colocando o peso aproximadamente no meio. Determine a massa que se encontra pendurada em seu lado direito para equilibrar, para que a barra fique em equilíbrio. Então ele quer saber a massa desse objetinho que está aqui, né? Tem um objetinho de massa M ali, ele quer saber. Considere que a distância CB seja 2 metros. Daqui até aqui, ó, tem 2 metros, é só o que a gente precisava saber. Pronto, acabei de revisar com vocês como é que faz, então me ajudem, por favor. Como? Momento resultante igual a 0. Bota para onde é mais, para onde é menos. Ponto B. Eu faria em relação ao ponto B, sem dúvida nenhuma. Esse aqui é o ponto B, eu faria em relação ao ponto B. Quantas forças? 3. Quantos momentos? No final das contas, só 2, né? Eu coloco os 3 para a gente se acostumar. Essa aqui vai girar no sentido positivo. Esse aqui não vai girar, então não importa o sinal. Esse aqui vai girar no sentido negativo. Esse cara se anulou porque o braço de alavanca é 0. Peso da barra, 100. Distância do peso da barra até o ponto B. É verdade, né? Que se aqui tem 3 metros e aqui tem 3 metros, aqui sendo 2, resta 1 para cá. Parabéns. Peso C eu vou precisar calcular. Braço de alavanca do peso C até o ponto de giro. 2.
igual a 0. 100 é igual a 2PC. 100 sobre 2 é igual a PC. O peso do corpo C deu 50 newtons. Ele pediu o peso? Não, ele pediu a massa. Vai na fórmula do peso, segundo a lei de Newton, e calcula a massa de C. A massa de C fica 5 quilogramas. Tens que já está conseguindo me acompanhar, pelo menos ao olhar, eu fazer e entender o que está acontecendo. Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente já corrige isso. Então está na hora de começar a dominar isso aí. Então, Mas eu botei F de força. não, nenhum problema. Nenhum problema. Zero problema. Podia chamar até de outra letra. A gente costuma chamar de... é cacuete chamar de P. Era uma força. Podia chamar tudo de F. Não tem problema nenhum. Parabéns. Morreu! Qual é a próxima? Acabou. Oh, vida mansa. Quando é que está marcado o nosso trabalho? Quarta que vem? Então nós temos que começar a fazer a lista agora, né? Se a gente começar a fazer a lista agora, a gente já consegue corrigir amanhã. Termina ela em casa, de tarefa, a gente corrige ela amanhã e nós vamos estar redondo no trabalho. Beleza? Vamos fazer isso? Show! A visita do azul lá é dia 27. A visita do azul lá é dia 27. Pode ser. Posso tomar uma